o William Helvas. Flu precisa achar o segundo homem de meio de campo pra poder fazer um meio mais forte. Cara, eu não sei se... Assim, vamos lá. Vamos ter calma aqui no negócio. Peraí. Isso aí é um negócio que eu não entendi. Vamos ter calma aqui no negócio. Nonato foi titular hoje. Hoje. Já vai queimar Nonato mesmo? É o quê? Volta o Wellington? É assim mesmo. O objetivo é esse. Tipo, o cara jogou um jogo mal, a gente já fala. Ih, ó, Nonato também não presta. Sai. Martinelli semana que vem. Aí Martinelli joga mal contra o Cruzeiro, que tá sem jogar quase mais de um mês e meio. Sai Martinelli também, tem que contratar. Aí o Fluminense vai pro mercado, sem dinheiro. Aí traz o Ranielli, que é do Avaí. Não, jogou bem contra a gente. Tá. Ah, não, antes testa Iago. Aí o Iago vai, domina, tenta dar um passe de trivela, erra, não. Horrível, só corre só. Aí trouxe o Ranielli. O Ranielli chegou, jogou mal um jogo também. Acabou, jogou mal um jogo, jogador de time pequeno, não serve não. E tal. Assim, aí não dá, pô. Você vai ter. Eu tava pensando nisso a respeito de John Arias. Você vai ter alguns jogadores que vão ser importantes em determinados momentos. O Fluminense não é um time recheado de jogadores que vão decidir o ano inteiro, como tá sendo o Germancano. Até Cano ficou 6, 7 jogos sem marcar. Não vai ter um jogador que vai funcionar o ano inteiro, não, cara. E esse é importante de você ter minimamente um elenco, que é o que eu acho que o Fluminense tem. O Fluminense tem minimamente um elenco. O Fluminense hoje não tinha o Wellington, que vinha sendo titular da posição, quer queira, quer não. Não tinha o Wellington, não tinha entre aspas, né? E ele botou Nonato. E Nonato não fez uma partida horrorosa. Não foi, nossa, no nível do cara que tá do lado dele, do André. Não foi, isso é óbvio, né? Mas não tá na rotação do time ainda. Mas, cara, ele jogou um jogo e não foi horroroso. Não foi, ele foi normal no jogo. E a gente tem um outro que é da base, Martinelli, que pode evoluir. Tem um contrato mais longo ainda, dá tempo de dar mais uma cancha. Calegari hoje não foi relacionado, é outro que de repente pode ser testado ali por dentro. Então, enfim, não sei. Querendo ou não, tem minimamente alguma opção. Eu tava relembrando o time de 2018, a nossa volância era Richard e Jadson. E as opções no banco era, sabe quem? Caio Vinícius. Nosso ataque tinha como opção, além de Luciano e Everaldo, sabe quem? Júnior Dutra, Marco Júnior, a gente valorizou mais depois que saiu do que na época, Brian Cabezas. Kaique, no Sport, foi fazer o primeiro gol pelo Sport agora essa semana. Então assim, querendo ou não, nosso elenco tem um mínimo de qualidade agora nesse ano que dá pra poder rodar. Eu tava pensando nisso, eu falei de John Arias, né? Eu tava pensando nisso em relação a John Arias, porque John Arias foi uma contratação que ele assinou um contrato por quanto tempo? 2 anos, né? Se eu não tô enganado, acho que são 2 ou 3 anos, mas não lembro. Mas dane-se também. Ele tá chegando ao primeiro ano de contrato dele agora. John Arias hoje é um dos principais, se não for o principal jogador do time do Fluminense. Pô, ele passou 6 meses se adaptando. Vó morreu, teve problema, não conseguiu jogar. Considerar que uma negociação deu errado só por causa desses 6 meses, seria um erro do Fluminense. Ele assinou um contrato, a negociação, e aí, assim, é o discursinho do Mário Bittencourt? Óbvio que é, né? Mas ele tem seu fundo de verdade. Você avalia a negociação quando o contrato acaba, pô. Tem algumas horas que você chega no meio, você fala assim, putz, isso aqui não vai funcionar mais nada. Insistir nisso aqui é um erro. Não foi, por exemplo, Fernando Pacheco, né? Mas tem o John Arias, se você mandasse avaliar a contratação de John Arias em janeiro, eu ia falar, a contratação foi ruim. O Fluminense pagou por um jogador que hoje a gente nem considera como opção. E não considerava em janeiro. Ninguém considerava. Falavam de volta de Michel Araújo, mas não considerava John Arias como possibilidade. E hoje ele é titular, pô. E é a principal peça do time. É talvez o único jogador do time inteiro que não tem um jogador com a característica dele. Não tem esse jogador. Porque o único jogador com a característica dele é um dos piores jogadores do time nos últimos jogos. Que é William Bigode. Não tem o atacante que sabe criar. O único que tem é o William Bigode. E é a maior disparidade. Você tem ali um outro jogador, uma reserva pra Ganso? Também não tem, mas Ganso, ele é um jogador muito peculiar, né? Enfim. Então, querendo ou não, a gente tem que ter calma também com essas análises determinísticas, assim, do tipo, a gente precisa achar um jogador. Precisa. Aí eu testo um, testo outro, testo um, testo outro, testo um, testo outro, e dou 10 minutos pra cada um. Matheus Martins... Acho que eu fiz uma merda aqui. Acho que a Alex tava ligando. Matheus Martins era um cara que ele tinha pouco tempo até chegar no jogo contra o Oriente Petroleiro. E nesse pouco tempo que ele tinha, já tinha 200 mil análises de que Matheus Martins, na verdade, era um merda, de que o bom era Kaique, de que ele não funcionava, etc.
E calma, 18 anos, né? Porque Kaique teve uma ascensão meteórica e caiu logo depois, que ele tinha que ter a mesma coisa, não. Ele tava sem muito tempo ainda de bola. E talvez se desse mais tempo naquele momento, ele ia se queimar mais ainda. A transição do sub-20 pro profissional é a maior transição que tem. Na base, você sai de jogar, você tem 17. Tá jogando contra moleque de 17, 16. E aí você, do nada, vai jogar contra moleque de 20, quando você faz 18, né? Pô, saltou 3 anos, é uma diferença grande. Tá, quando você tem de 20, você faz um salto de do nada jogar contra moleque de 20 pra jogar contra um cara de 33. Eu sempre brinco isso, você sai do Luan Freitas pro Thiago Heleno te marcando. É uma calma que tem que ter pra um jogador. O Matheus Martins teve essa virada de chave no jogo contra o Oriente Petroleiro. 3 gols, ganhou confiança. E aí, enfim, entra no Fla-Flu, bate bem, a jogada começa a encaixar, o jogador começa a funcionar. Vai cair, tá? Vai cair o nível até o final do ano. Porque primeira temporada de fato mesmo, inteira jogando, o físico pesa e tal. Vai ter uma queda de desempenho em algum momento. E é por isso que eu vou bater na tecla mais uma vez. Calma. Calma, porque vai precisar rodar elenco. Espinha dorsal do time, que não, entre aspas, tá? Não pode mexer, porque tem hora que vai acabar precisando mexer. A gente tem Nino, André, Ganso, John Arias e Cano. Esses 5 jogadores, a gente encontrou a titularidade perfeita. Gabriel, você não citou o Fábio, porque pra mim tem Marcos Felipe, que é de um nível aceitável, completamente aceitável. Esses 5 jogadores são a espinha dorsal do Fluminense. Botar algum desses 5 no banco é muito complicado. E você vai compondo os outros 5, né, do campo com quem? Com quem tá melhor, vai estando melhor no momento. Ou com quem vai funcionando mais para aquele determinado jogo. Você tem nesse momento 2 jogadores que estão bem acima. Vou botar até listar 3, mas um deles vai sair agora. Que estão bem acima e estão garantidos como titular. Samuel Xavier, Manuel e Luiz Henrique. E aí você complementa com o quê? Mais 2 jogadores, que é essa posição de volante ao lado de André, porque detalhe, Nonato jogou na mesma faixa de campo que o Wellington, tá? Tem esse detalhezinho aí. E o lateral esquerdo, que nesse momento tá lá. Uma vaga foi ocupada hoje por Nonato, o Caio Paulista vem jogando mais ali. E você vai ter problema. Você sabe qual time que não tem problema nenhum? Nenhum. Porque mesmo o Palmeiras, que tá lá como titular, tem discussão de quem deve ser titular, se o Rony vai ser mantido. Ah, mas é um atacante que não faz gol. É, mas ele é artilheiro do Brasileirão. Enfim, você tem essa discussão. Então, no Fluminense, isso vai sempre ter. Esses 5 jogadores que eu listei, querendo ou não, acho que eles são espinha dorsal. Acho que enquanto tiverem, pelo menos até a 25ª rodada, eles vão ser titulares enquanto estiver disponível. E as outras posições você vai compondo. E quanto mais jogadores você tiver estruturados dentro do time, nessa equipe titular junto a essa espinha dorsal, que é extremamente importante, você vai agregando mais ainda ao time. E é por isso, por exemplo, as piores partidas do Fluminense no Brasileirão são justamente quando a gente perde 2 ou mais jogadores dessa espinha dorsal. Falei muito, né? Vou usar isso aqui como um vídeo do canal. Acho que é interessante. Rafael Soares, eu também não sou tricolor, mas quinta estarei... Do Matheus Martins no segundo tempo, né? Vamos lá, vai começar a coletiva